Para a produção de fibras carbônicas, o método utilizado é chamado pirólise, ou seja, a decomposição pelo calor de algum material rico em carbono que retém a sua forma fibrosa através de tratamentos térmicos que resultam em carbonização com alto resíduo carbonáceo. Para se produzir uma fibra carbônica de boa qualidade, a partir de uma fibra precursora, é necessário um processo de tratamento térmico em condições controladas de tensão, atmosfera, tempo e principalmente temperatura. O processo se inicia com um pré-tratamento, onde a matéria-prima recebe tensões mecânicas que provocam o seu alongamento utilizando vapor. Em seguida, vem a etapa de onde ocorre a conversão de um precursor polimérico, seguindo-se ao aquecimento constante e controlado até em torno de 250 graus Celsius, aproximadamente. Em seguida, é necessária a sua estabilização físico-química. Isto ocorre através do surgimento de ligações transversais entre as cadeias moleculares. Após a estabilização físico-química, vem o processo de carbonização em atmosfera inerte, em alta temperatura. O gás mais utilizado neste ponto do processo é o argônio, e a temperatura utilizada é em torno de 1000 graus Celsius. No momento em que ocorre a pirólise, começam a surgir subprodutos devido à decomposição gasosa. A contração do material passa a ocorrer, aumentando assim sua rigidez mecânica. Em alguns tipos de fibras de carbono, são liberados nitrogênio, dióxido de carbono, vapor d'água, cianureto de hidrogênio e amônia. Após o processo de pirólise, vem o processo de grafitização. Este consiste num tratamento térmico que oscila entre 2000 e 3000 graus Celsius e proporciona uma cristalização ordenando os cristais de carbono no interior da fibra. Na cristalização, os cristais de carbono podem assumir formas cristalinas diversas. Suas propriedades físicas e mecânicas variam conforme a matéria-prima utilizada e as condições de produção. As fibras de carbono têm suas características dependentes de sua microestrutura, ou seja, de sua estrutura atômica. A fibra de carbono é um material sintético e ela vem sendo utilizada nos últimos 50 anos, principalmente por apresentar altas propriedades mecânicas de resistência e rigidez, baixo peso e facilidade em associar a outros materiais. Podemos citar diversos exemplos, como na indústria aeroespacial, na confecção de foguetes e na fabricação de grandes aviões, o que representa uma grande evolução no setor. O 787, que é um avião de grande porte, 50% da aeronave é feita de fibra de carbono. Ou seja, a estrutura principal da aeronave é de fibra de carbono. Isso reduz muito o peso da aeronave. Já em outras aeronaves, a utilização da estrutura principal é de liga de alumínio, o que torna o processo de montagem mais demorada e também a aeronave ela fica mais pesada. A indústria do esporte também vem utilizando a fibra de carbono em equipamentos esportivos, como capacetes, e também na fabricação de bicicletas, como por exemplo as mountain bikes, que exigem um grande esforço estrutural durante a execução de algumas manobras. A Fórmula 1 foi uma das pioneiras na criação de fibra de carbono para seus carros, sendo implantada em 1981 pela McLaren. Os carros criados com fibra de carbono atingiam altas velocidades, pois são mais leves e resistentes. Isso proporcionava uma melhor proteção aos pilotos do que outras ligas. Praticamente todo carro é composto de fibra de carbono, como aerofólio, para-choque, chassi, entre outras partes do carro. A fibra de carbono tem seu maior conhecimento público por conta dos chamados carros Tunning, pois sua característica e beleza depois de polidos eram inconfundíveis, sendo assim muito utilizado nos aerofólios, capô, teto, entre outros acessórios. Por conta disso, podemos encontrar fibra de carbono nos carros de hoje, como acessórios de fábrica. E também podemos encontrar em acessórios de moto, como escapamentos, carenagem, entre outros. The Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, test roasting.
but the wheels won't stop. A engenharia da construção civil, ela também está utilizando a fibra de carbono ou a manta de fibra de carbono no reforço estrutural de pilares, vigas e colunas. Essa manta de fibra de carbono, ela é um compósito entre a matriz epóxi e a manta de fibra de carbono, né, propriamente dito. Agora, um obstáculo na utilização da fibra de carbono é o preço. Mas para resolver esse problema, há um estudo do Centro Tecnológico do Exército, né? Alguns pesquisadores estão estudando a possibilidade da criação da fibra de carbono a partir do piche de petróleo. Com essa tecnologia nacional, foi possível desenvolver o piche de qualidade superior, chamado piche monofásico. Aqui no Brasil, a fabricação está em escala ainda semi-industrial, mas o país poderá ser o primeiro a produzir essa fibra em escala comercial. Going off of this, going off of that, with the Lizard King bumping in